Fala, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, depende aí do horário que vocês estão assistindo o vídeo, né? Chegamos na nossa última aula, né? Nós agora assistiremos às videoaulas que tratam sobre o conteúdo que vai ser cobrado na última prova, né? Na prova bimestral, tá? Após essa prova, vocês farão aí as atividades, né? Na semana seguinte, vocês terão que comparecer à secretaria do colégio para retirada do boletim final, com todas as notas somadas, para verificar a questão de recuperação, aprovação, reprovação, essas coisas, tudo bem? Tem que ser na semana seguinte, porque dias após vai começar a semana de recuperação. Então, para que vocês não percam aí o prazo, né, fiquem atentos a essas datas, tudo bem? Não será possível a gente enviar o boletim por WhatsApp, né? Principalmente porque é a última prova. E além das notas, nós temos outros assuntos a tratar, principalmente a galera aí do terceiro ano, né? Que precisa entregar a documentação, né? A questão das notas, questão financeira, tudo isso a gente vai tratar pessoalmente, tudo bem? Então, fiquem atentos aí. Nossa aula de português. Agora, a gente vai falar sobre linguagem figurada, né? Figuras de linguagem dentro aí de uma linguagem figurada, tudo bem? Então, vamos acompanhar os nossos slides. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender aí o que significa esse termo, linguagem figurada, né? Quando a gente pega uma notícia, vamos supor, a gente está vendo o Jornal Nacional, o William Bonner está transmitindo uma notícia para a gente, né? Na maioria das vezes, massivamente, a linguagem que o William Bonner vai utilizar nessa transmissão de informações é a linguagem chamada denotativa, que é o quê? É aquela linguagem que as palavras estão sendo empregadas no seu sentido real, o sentido literal da palavra. Tudo bem? Então, o William Bonner dá a notícia: um ônibus bateu numa carreta na estrada. Todas as palavras foram empregadas aí no seu sentido literal, seu sentido primário, aquele primeiro significado que vem na nossa cabeça. Isso é linguagem denotativa. Tudo bem? Agora, quando a gente pega um texto literário, né, uma obra de literatura, uma poesia principalmente, e a gente começa a ler os fragmentos, nós vamos perceber ali que a linguagem ela está modificada, né? Em alguns casos, a gente vai perceber que em determinados momentos a linguagem não está sendo empregada no sentido real, ela está sendo empregada no sentido figurado. O que quer dizer? O significado daquele termo, daquela palavra empregada ali, vai depender do contexto que ela está inserida, tá? Então, ela não traz informações para a gente no seu sentido real, e sim no sentido figurado. Esse tipo de linguagem é chamada de linguagem conotativa, tudo bem? Exemplo, quando eu digo assim, ontem eu fiquei um leão de tanta fúria. Não quer dizer que eu virei o felino com a juba enorme, né? Essas coisas. Não. Eu só fiz uma associação entre a agressividade de um leão com a minha agressividade passada. Tudo bem? Isso é uma linguagem conotativa. É uma linguagem no seu sentido figurado. Ok? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é essa diferença aí entre linguagem denotativa e conotativa. Muito fácil, tá? Vou colocar exemplos para vocês no slide para vocês darem uma olhada aí. Bom, beleza. Quando a gente fala em linguagem figurada, no sentido conotativo, a gente tem que falar também sobre um recurso que é chamado de figuras de linguagem, né? A linguagem figurada ela se apresenta de variadas formas e todas elas equivalem a uma figura de linguagem, tá? Com certeza vocês já ouviram falar em ironia, em metáfora, né? E outros nomes aí incomuns fazem parte desse estudo. Então, nós vamos entender agora
como essas figuras de linguagem estão agindo sobre o texto conotativo. Então, acompanhem o nosso primeiro. Lá, nós temos a figura de linguagem conhecida como metonímia. É a substituição de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação. Então, por exemplo, quando a gente chega e fala assim, ontem eu bebi 2 copos de vinho. Se a gente pegar essas palavras e fazer uma análise ao pé da letra, uma análise literal, nós vamos identificar algumas falhas. Primeiro, bebi 2 copos de vinho. O copo ele não é de vinho, o copo é de vidro, correto? Outra coisa também, nós não bebemos o copo. De fato, nós bebemos o conteúdo que está no copo, tá? Então, a metonímia é quando há essa substituição desses termos, né? Porque tem alguma relação entre eles. Todo mundo entende perfeitamente o que uma pessoa quer dizer quando ela fala ontem bebi 2 copos de vinho, tá? Além disso, a metonímia também tem um conceito que é a parte pelo todo. Por exemplo, a gente chega e fala, ontem eu comi um traquinas, que é aquele biscoito recheado, né? Na verdade, às vezes, nem é o traquinas especificamente falando, é um biscoito recheado, mas a gente se refere a ele pela marca do produto. Isso também é um caso de metonímia. Vocês querem ver aqui um que é famosíssimo? O nome daquele negocinho que serve para tirar a cera do ouvido, para limpar o ouvido. Como é que é o nome daquilo? Na hora vem na nossa cabeça, cotonete. Porém, cotonete é a marca. O nome daquele produto, na verdade, é haste flexível com pontas de algodão. Mas ninguém fala isso. Todo mundo chega na farmácia, no mercado e busca por cotonete. É a marca famosa, é a marca maior desse produto e todo mundo sabe o que significa. Então, a metonímia também tem esse conceito aí, tá? Vamos ver os outros exemplos. Olha só, precisava de muitos braços para trabalhar. Não quer dizer que a pessoa precisava somente de braços para trabalhar, né? A palavra braços aqui, na verdade, se refere à mão de obra, né? A funcionários, a colaboradores. Tudo bem? Olha assim, olha lá o último exemplo. Vou ao barbeiro todo mês. Eu não vou ao barbeiro, eu vou até a barbearia. O barbeiro é o profissional. A barbearia é o lugar que eu vou. Tudo bem? Então a metonímia ela tem essa exemplificação aí bem evidente, bem clara pra gente, tá? Uma coisa que a gente precisa observar é que essas figuras de linguagem nem sempre elas virão em textos. Nós temos aí uns exemplos em que essas figuras de linguagem se manifestam também em imagens. E eu trouxe exemplos pra gente, olha aí. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda, né? Se eu analisar ao pé da letra, cabeças se refere somente a essa parte da vaca. Então, quer dizer que eu tenho muitas cabeças de vaca? Não. Quando a gente faz contagem de rebanho, a gente utiliza essa expressão, não é verdade? Então, temos aí mais um exemplo de metonímia. Na aula ao vivo que nós teremos, eu vou trazer aí outras imagens para exemplificar essas figuras. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui. Catacrese. Usamos de um termo por empréstimo na falta de outro por uma relação de semelhança. Vamos lá, gente. Vamos entender aqui o que é uma catacrese. Vou repetir. Usamos de um termo por empréstimo na falta de outro por uma relação de semelhança. Como é o nome disso aqui, ó? Todo mundo sabe, bochecha, correto? Beleza. Agora o nome disso aqui, dessa região aqui, a gente diz que é a maçã do rosto. Não, nós não temos uma parte no corpo que se chama maçã. Acontece que essa região aqui redondinha da nossa face, do nosso rosto, se assemelha à curvatura da maçã. E como não tem um nome específico para designar essa região, nós pegamos o empréstimo, fizemos o empréstimo da palavra maçã para poder visualizar melhor o que eu estou querendo dizer.
Isto é um exemplo de catacrese, beleza? Outro exemplo para vocês. Quando a menina penteia, tô deixando meu cabelo crescer para ver se eu consigo fazer. Quando a menina penteia o cabelo todo para trás, e aí ela prende aqui um laço, né? E fica aqui solto. A gente fala que ela fez um rabo de cavalo. Por quê? A semelhança que tem entre o rabo, a cauda de um cavalo, e esse penteado fez com que a gente atribuísse o nome às duas coisas. Na falta do nome específico para esse penteado, nós pegamos aí e fizemos um empréstimo de algo semelhante. Então a catacrese é isso. São vários exemplos, como vocês podem acompanhar no slide aí, ó. Usou 3 dentes de alho. Alho não tem dente. Acontece que aquela partezinha do alho lembra muito, né? Eles estão enfileiradinhos, um do lado do outro, parece realmente dente, né? E a gente utiliza isso sem nem dar conta que trata-se de uma linguagem figurada, não é isso? Quebrou a perna da cadeira, né? Aqui seria uma haste de sustentação. Pô, ninguém vai falar haste de sustentação. Então, perna da cadeira, pé da cadeira. Minha batata da perna dói. É aquela musculatura aqui atrás da canela, né? Quem tem ela bem musculosa assim se assemelha à forma de uma batata. E todo mundo chama de batata da perna. Então a catacrese pra gente é muito fácil, muito simples. Tem imagens também para auxiliar no significado de catacrese. Ó, vou colocar para vocês aí. Essa imagem é muito boa. Nós estamos vendo aí um copo preto e um copo branco. E cada um tem uma asa, né? Muitas pessoas chamam essa parte da xícara de asa da xícara. E essa imagem aí, de fato, fez o desenho de uma asa, né? Aquela alcinha que a gente segura a xícara. Então, nós temos aqui um exemplo de catacrese com certeza. Próxima figura. Olha só, os nomes estão ficando cada vez mais estranhos. Onomatopeia. Essa é muito fácil. O nome é difícil, mas sem dúvida a onomatopeia é a figura de linguagem mais fácil da gente identificar. É quando reproduzimos fonemas ou imitamos sons da natureza, seja de objetos, animais, fenômenos naturais, e enfim. Olha a imagem que eu vou colocar para vocês aí, ó. Tá vendo? Essa construção aí, na verdade, é uma imagem que tenta mostrar para a gente o tipo de som que está sendo emitido. E quando eu represento graficamente esse som, ou oralmente, com certeza, eu tenho aí exemplos de onomatopeia. Isso aí é muito utilizado em gibis, né? Gibi da Turma da Mônica tem muito isso. Provavelmente essas imagens aqui foram extraídas do gibi da Turma da Mônica, tá? Outros exemplos de onomatopeia. Olha lá, o vrum vrum é o barulho que a gente remete a carro, né? Tic-tac, tic-tac, todo mundo sabe que isso remete a relógio. Miau é o ruído que o gato faz, né? Poft é quando alguma coisa cai no chão, tem aquela pancada no chão. Então a onomatopeia é a mais fácil. Essa daqui é aquela que serve para ninguém tirar 0 na prova de português. Próxima figura, essa daqui vocês já ouviram falar com certeza, é a metáfora, figura de linguagem conhecida como metáfora. Quando ocorre metáfora? Acompanhe aí. Atribuir a uma palavra características de outra devido a uma relação de semelhança. Tudo bem. Vocês se lembram do primeiro exemplo que eu dei para vocês? Sobre o leão? Fiquei um leão de tanta fúria. Isso é uma metáfora, certo? Eu peguei a característica desse animal e atribuí ao meu estado emocional. Isto é uma metáfora. A metáfora, na verdade, é quando a gente faz uma comparação entre duas coisas, né? Sem ter essa conjunção comparativa, ok? Outros exemplos, para ficar mais claro para a gente. A metáfora também se manifesta em ilustrações. Eu trouxe para vocês aqui, ó. Maioria das vezes, uma forte crítica, né? Olha essa imagem, galera. É uma panela de pressão. A gente percebe que ela está com pressão, né? E na base dela, na parte maior dela, né? Nós temos aí a ilustração de uma prisão, né?
E aí representa o sistema penitenciário do Brasil. Ele está tão cheio que parece ser uma panela de pressão. Então nós temos aqui uma metáfora entre a lotação dos presídios e a panela de pressão. Uma figura de linguagem bem inteligente. Tem outra também, olha essa que interessante. É o planeta Terra em cima de uma casquinha de sorvete e está derretendo, assim como o sorvete. Essa figura de linguagem certamente foi uma campanha publicitária em defesa do meio ambiente, alertando sobre as consequências do aquecimento global, né? Então a metáfora ela é rica de muita crítica. Ela é utilizada sempre em textos críticos, sociais, políticos, essas coisas. A próxima aqui temos a ironia. É afirmar o contrário do que se pensa, a fim de se extrair humor ou sarcasmo. Então vamos lá, gente, o exemplo que eu sempre dou em todas essas aulas de figuras de linguagem. Quando a gente era novinho, tinha uma festinha pra gente ir, geralmente festa de 15 anos, e a nossa mãe não deixava a gente ir pra festa, a gente batia o pé. Eu vou! Aí a mãe falava, vai, já tá lá, você já tá na festa. Isso é uma ironia, né? A minha mãe, na verdade, afirmava totalmente o oposto daquilo que realmente era. Então a ironia, ela é isso. A gente faz uma afirmação contrária àquilo que se quer dizer, na intenção de provocar humor ou sarcasmo, principalmente, tá? Além desse exemplo que eu dei para vocês no texto, a ironia também se apresenta em ilustrações. Vamos ver aí, ó. Aula de hoje, ironia. Dê um exemplo. E aí o Joãozinho colocou 1º de maio, que é o feriado, o dia do trabalho, né? E ali tem o plenário, né? O Congresso ali do Brasil, né? A capital, Brasília, onde ficam deputados, os nossos políticos. E a professora deu 10 para ele. Ou seja, ele aproximou aí a nossa classe política ao dia do trabalho. É uma afirmação totalmente oposta daquilo que ele queria dizer. Então, certamente, ele entende de ironia. Muito boa aí essa charge, né? Vamos para a próxima. Trata-se da hipérbole. A hipérbole também é muito fácil. Vamos ler aí, ó. Consiste no exagero de uma ideia para realçar, enfatizar. Então, por exemplo, quando a gente está muito tempo sem comer, a gente fala, nossa, eu estou morrendo de fome. Não, a gente não está morrendo, a gente pode estar com muita fome, mas morrendo de fome, praticamente, quase nunca a gente está, né? Mas a gente fez o quê? A gente enfatizou essa informação para poder causar um espanto, para poder mostrar o tamanho da gravidade daquela situação. E isso é uma hipérbole. É quando você tem aquele exagero que beira o impossível a fim de realçar, dar uma ênfase maior ao seu texto, tá? Também temos ilustrações. Olha aí, ó. Vive nadando em dinheiro. Quando a pessoa, né, quando a gente acha que a pessoa tem muito dinheiro, a gente fala, pô, nada no dinheiro. Imagina nadar numa piscina de dinheiro. É maravilhoso. Profetiza, Senhor. Vamos lá, gente. Continuando a série aí de nomes estranhos, chegamos na prosopopeia, que também é conhecida como personificação. Atribuir características humanas a seres inanimados. Olha o exemplo aí nessa ilustração, gente. Nós temos aí 3 tomates e meio, né? E aí o criador dessa ilustração fez carinhas, bracinhos neles e acabou transformando em pessoas. Aqui é o conceito de prosopopeia desenhado para a gente entender. É quando eu tenho um ser inanimado e faço atribuição de características humanas a ele. Quando a gente olha essa imagem, a gente percebe, a gente consegue ver que os tomates ganharam vida. Isso é prosopopeia. Vocês querem ver um outro exemplo bem claro de prosopopeia? Olha só essa imagem aí, ó. É do filme Toy Story, né? Todos os brinquedinhos têm características humanas, eles têm emoções, eles têm raiva, eles pensam, eles planejam, têm estratégias, né? Então, melhor exemplo de prosopopeia do que o Toy Story não tem, tá? Na nossa aula eu vou trazer exemplos de prosopopeia no texto, beleza? Eufemismo serve para suavizar
ou diminuir o impacto de uma notícia ou ideia. Todo mundo alguma vez na vida já usou o eufemismo. Vamos lá, vamos pensar na seguinte situação. Nós temos uma criança de 8 anos em casa. E aí, de repente, chegando do trabalho, a gente atropela o cachorro dessa criança, né? Foi uma fatalidade. Como nós vamos reportar essa notícia à criança? A gente vai falar, cheguei em casa, atropelei o teu cachorro, morreu. Não, ninguém vai falar isso, né, gente? É crueldade. A gente vai tentar dar essa notícia de uma maneira muito branda. Olha, o seu cachorro foi no céu dos cachorros, ele tá com o papai do céu. Ele foi dar um passeio, mas daqui a pouco ele volta, e por aí vai. A gente vai tentar diminuir o impacto dessa notícia triste para a criança. Isso é eufemismo, tudo bem? Olha só os exemplos aí, ó. Foi morar com o papai do céu, não está mais entre nós, ele está faltando com a verdade, né? Não é somente para você falar com criança, isso foi um exemplo que eu dei, né? Por exemplo, quando a gente vê discussões no plenário, quando os deputados estão trocando acusações, é muito difícil você encontrar um deputado falando por outro, você é bandido, você é ladrão. Não. Chama de antiético, chama de não sei o que. Ele vai tentar encontrar palavras que evidenciem a postura contrária desse deputado, mas que não cause uma ofensa, uma acusação assim evidente. Então, o eufemismo também é muito utilizado aí nessas situações. Tudo bem? Vou colocar imagens para vocês de eufemismo na nossa aula ao vivo. Gente, agora a última figura de linguagem que eu tenho que trabalhar com vocês, eu vou precisar que vocês prestem um pouco mais de atenção, tá? É a figura chamada de pleonasmo. Nós temos dois tipos de pleonasmo. O pleonasmo literário, que é a figura de linguagem que você pode utilizar perfeitamente. Só que nós temos um chamado pleonasmo vicioso. E esse não é recomendável que vocês utilizem. Trata-se, na verdade, de um erro de redundância. Nós vamos ver aqui os dois casos para a gente identificar a diferença entre eles. Tudo bem? Primeiro, nós vamos ver o pleonasmo literário, que é a figura de linguagem. Então, acompanhem. Olha lá, pleonasmo, uma redundância para dar mais força, mais vigor ao texto. Olha o exemplo. Fernando Pessoa. Ó, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Queridos, mar é salgado. Então, quando a gente fala em mar, nós falamos no teor de sal do mar, né? Só que aqui ficou evidente que essa reprodução, mar salgado, foi para poetizar a linguagem dele, o texto dele, né? Foi para encorpar. Quando o pleonasmo ele tem esse objetivo, ele é perfeitamente aceito. Olha o outro aqui, ó. Música de Gilberto Gil, que fez muito sucesso com o Skank, né? Vamos fugir para outro lugar. Se nós vamos fugir, obviamente, nós vamos para outro lugar. Mas aqui também fica evidente que o uso do pleonasmo foi para dar realce a este verso. Tudo bem? Então, pleonasmo literário é uma coisa. Devemos nos atentar em relação ao pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso é uma redundância desnecessária de algum termo ou ideia. Configura um uso inadequado da língua, um vício de linguagem. Olha esse cartaz. Proibido barulho sonoro após as 22 horas. Certamente o barulho vai ser sonoro. Se é barulho, tem que ter som. Então, nós temos aqui um exemplo de pleonasmo vicioso. Aqui configura erro. Na música do Gilberto Gil, evidentemente, não. Vamos ver aqui um outro cartaz. Gelo gelado. 24 horas aqui. Que bom que esse gelo é gelado. Eu já estava até preocupado para o caso dele se ele fosse quente, né? Mas o gelo é gelado. Tem mais um aqui, ó. Peixaria. Temos peixe. Pô, que maravilhoso. Pensei que eu tinha que ir no açougue para comprar peixe, mas aqui na peixaria tem. Então aqui vocês viram o exemplo de pleonasmo vicioso, né? Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrei para dentro, água molhada, tudo isso é exemplo de pleonasmo vicioso que a gente tem que evitar.
tá? Numa redação isso desconta ponto a vera, beleza? Então tem o pleonasmo literário, né? Com aquele estilo, é um estilo de linguagem, ele tem fins de realce, e tem o pleonasmo vicioso, que é uma redundância desnecessária, é um uso inadequado desse recurso linguístico. Tudo bem? Queridos, nossa aula se aproxima, tá? Mesmo esquema, vou mandar o link para vocês no grupo para que vocês entrem, tirem suas dúvidas, não faltem, tá? Assistam às aulas com a apostila ao lado para que a gente tire a dúvida e aproveite melhor o nosso tempo. Tudo bem? Estamos encerrando a aula de português aqui. Assistam os outros vídeos. Beijo para vocês. Até a próxima.